Bom dia, amados irmãos. Nós vamos continuar a comunhão que começamos ontem sobre Apocalipse 14, na parte referente ao arrebatamento das primícias. Que lições espirituais nós podemos aprender desse registro da Palavra de Deus? Quais são as características desses vencedores vivos que a Bíblia registra de uma maneira muito clara para nós? E aprendemos essas lições e aplicarmos para o nosso viver. Nós estávamos falando de Apocalipse capítulo 14, versículo 4, que diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós falamos que esse versículo 4, nessa parte inicial, quando fala que não se macularam com mulheres porque são castos, isso não é uma linguagem literal, mas algo simbólico. O princípio espiritual que é apresentado nesse início do versículo 4 é o princípio espiritual que está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, nós podemos ver que o que o Senhor espera de nós, e nós, como aqueles que seguem, que amam o Senhor, qual deve ser a nossa atitude? É nós nos conservarmos puros, mantemos a nossa virgindade espiritual para um só esposo, que é Cristo. Nós não queremos casar com o mundo, nós não queremos casar com ídolos, não queremos casar com religião. Isso é um dos grandes problemas que a humanidade encontra, tanto que Apocalipse 17 fala da grande Babilônia, que é a mãe de todas as prostitutas, tá certo? Nós não queremos ter prostituição espiritual. Nós temos um só marido, que é Cristo. Então, isso é uma questão de amor, tá certo? Nós não queremos amar o mundo, amar as coisas que estão no mundo. Nós queremos amar o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar. Depois nós começamos a falar sobre a segunda característica: são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Eu creio que essa é uma característica muito importante. A questão de manter-se virgem, manter-se pura, é uma questão pessoal nossa diante do Senhor. É nós nos guardarmos. Mas a questão de ser seguidor do Cordeiro é uma questão ativa, é uma questão do nosso viver, é uma questão de nossa atitude para com o Senhor. E por que nós seguimos o Senhor? Aí nós vimos Mateus 4,19, o Senhor Jesus havia dito, o seguinte, disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Isso se referindo a Pedro e André. Eles ouviram um chamamento do Senhor: vinde após mim. Daí eles deixaram todas as coisas para seguir o Senhor. E no versículo 21 e 22, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai,
consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai os seguiram. Então nós podemos ver, nós seguimos o Senhor porque um dia ouvimos um chamamento do Senhor. Mas esse chamamento é algo que gera uma atitude nossa. A atitude é deixar as coisas. No versículo 20 diz, deixaram imediatamente as redes e os seguiram. E aí no versículo 22 diz, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai os seguiram. Para nós seguirmos o Senhor, nós vamos deixar muitas coisas para trás. Porque é uma questão de escolher. Ou escolhemos o Senhor, ou escolhemos essas outras coisas. Se nós escolhemos seguir o Senhor, nós deixamos as outras coisas para então seguir o Senhor. E ontem também nós vimos Mateus 8, versículos 19 a 22, diz assim, então aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E no versículos 21 e 22, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você sabe, nós temos aqui no Mateus 8,19, um escriba que disse, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Escriba eram pessoas que geralmente eles viviam com muito conforto. Ele viu multidões seguindo o Senhor, daí quis também segui-lo, mas ele não calculou o custo de seguir o Senhor. Daí o Senhor advertiu, falou a ele, você quer me seguir? Você está acostumado a uma vida boa, tranquila, mas se você me seguir, você vai ter que pagar um preço. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Isso aqui o Senhor falou de uma maneira muito clara. A vida humana do Senhor Jesus foi uma vida de sofrimento. Você pode ver, desde o momento que ele nasceu, não tinha lugar para ele na hospedaria. Ele teve que nascer onde? Numa estrebaria, né? Onde estavam os animais. Essa foi a vida do Senhor, uma vida difícil. E essa palavra reclinar, não tem onde reclinar a cabeça, é usado uma outra vez, quando mostra quando o Senhor estava ali na cruz, quando ele expirou, né? Inclinou a cabeça, reclinou a cabeça e expirou. Ele só reclinou quando ele morreu. Daí nós temos, então o Senhor diz assim, se você quer me seguir, você tem que calcular o custo. Não é fácil. Mas quem ama, não olha o custo. Os irmãos compreendem? Quem não ama, olha o custo. Correto? Esse é um ponto importante. Querido irmão, querida irmã, você tem seguido o Senhor? Tem momentos na sua vida de que você diz assim, não, para seguir o Senhor nisso aqui o custo é muito elevado, eu não vou pagar esse preço.
é porque o amor não é grande o suficiente. Porque se o amor é grande, você paga o preço. Certo? E aí, nós vamos dar uma olhada em Lucas 9, 59. Tá? É a porção equivalente àquela porção de Mateus 8. Daí o outro discípulo disse para Jesus, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Nós podemos ver, aquele escriba foi alguém que se voluntariou, disse assim, eu quero te seguir. Calcula o preço. Agora esse segundo, o Senhor disse para ele, segue-me. Daí ele disse assim, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Significa, primeiro eu tenho que sepultar meu pai. Depois eu vou te seguir. Quer dizer que ele tinha alguma coisa em primeiro lugar. Seguir o Senhor não era a prioridade. Você sabe, querido irmão, querida irmã, vários servos de Deus do passado, eles falam para nós o seguinte, se você esperar servir o Senhor, quando você estiver livre, desembaraçado, sem problema, você nunca vai servir o Senhor. Por quê? Porque sempre vai ter um problema na sua vida. Agora, o Senhor chamou para segui-lo. E diz, mas eu tenho que primeiro sepultar meu pai. Daí o Senhor falou para ele, olha só o versículo 60 de Lucas 9. Mas o Senhor insistiu. Está vendo? Quer dizer, o Senhor não disse, respondeu assim. Não, ele insistiu. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então o Senhor está falando uma coisa. Você, do jeito que está, você está espiritualmente morto. Por isso que eu quero que você me siga, porque eu quero dar vida para você. Você é alguém espiritualmente morto, querendo sepultar alguém que está fisicamente morto. Você só está envolvido com morte. Mas eu quero que você me siga. Por quê? Ele diz, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, é um ato vivo que faz os mortos viverem. Não se preocupa em sepultar o morto, você tem que preocupar em fazer o morto viver. E como você vai fazer isso? É pregando o Evangelho. É que vamos ter no próximo domingo, não é verdade? E aí, Lucas 9, 61, daí outro lhe disse, Mateus fala somente de 2, Lucas fala de 3. Lucas 9, 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Versículo 62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, olha só, esse outro disse, Senhor, vou te seguir, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. O que significa? Que o coração dele estava, de uma certa maneira, preso àqueles de casa, entendeu? Ele diz assim, eu vou para lá, mas deixa eu dar uma última olhadinha, dar uma despedida. Não é que a gente não possa se despedir das pessoas. Isso aqui tudo tem um significado espiritual. Daí o Senhor disse para ele, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quer seguir? Siga e não olhe para trás.
Esse aqui é um problema que nós temos quando seguimos o Senhor. Aquele desejo de olhar para trás. Talvez saudade de algo do passado. Quando nós cantamos aquele primeiro hino, né? Para o mar da Galileia, nós não queremos retornar. Nós não queremos olhar para trás. Porque nossa meta está ali no alvo, está na frente. Se você vai arar, tem aquele sulco, né? Você tem que olhar para o alvo, tem uma direção. Senão, aquele sulco vai ser assim, né? Tá certo? Você vai se desviar da linha reta. O Senhor disse, se você quer me seguir, tem que ficar sempre olhando para mim. Não se distraia. Os irmãos conseguem perceber por que esses vencedores vivos, que são as primícias, eles foram ganhos? Por que se tornaram vencedores? É porque eles tinham essas características. Daí, Mateus, vamos ver ainda outros aspectos de seguir o Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano. Então imagina os judeus. Por que os judeus não gostavam desses coletores de impostos? Por quê? Porque ele trabalhava para o inimigo, né? Ele coletava o dinheiro do povo judeu para dar para o Império Romano. Você sabe como é que é o cobrador de impostos, né? Assim, ele paga o imposto. Não, isso aqui é tudo que eu tenho. Não, você tem mais. Vai, eu vou te multar, viu? Vai, tal. Não é assim? Por que eles trabalhavam para o Império Romano, explorando o povo, seu próprio povo? Porque amavam o dinheiro. Os irmãos compreendem? Amavam o dinheiro. Você pode ver Zaqueu, quando ele se converteu, ele disse que ia restituir, né? O que ele tinha tirado dos outros, ia restituir 4 vezes mais. Porque amava o dinheiro. Imagina agora, aqui tem alguém que ama o dinheiro, estava sentado na coletoria, lugar onde ele cobrava imposto. O Senhor disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu, deixou tudo para trás. Ele deixou de amar o dinheiro e passou a amar o Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 38, quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Para seguir o Senhor, nós temos que tomar a cruz. Porque o Senhor, Ele vai ser o nosso Senhor, a vontade dEle, a mente dEle, as emoções dEle é que vão controlar nossa mente, vontade e emoção. Agora eu tenho a minha própria mente, vontade e emoção, por isso que a cruz tem que operar em mim. Se eu amo a mim mesmo, por isso que em Mateus 16, 24 e 25, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Se nós queremos seguir o Senhor, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Mas se eu amar a mim mais do que o Senhor, porque eu quero salvar a minha vida da alma, no final eu vou perder tudo. Agora, se eu perder, entre aspas, aos olhos do homem, aos olhos do mundo, por amor ao Senhor, eu vou ganhar tudo.
Tá certo? Eu vou ganhar aquilo que é eterno, aquilo que vai ficar para a eternidade. Se eu quiser ganhar as coisas da terra, um dia eu vou perder tudo, porque eu não vou levar nada daqui. Os irmãos conseguem entender o que é seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá? E em Mateus 19, nós temos a história daquele jovem rico. Ele se apresenta ao Senhor e diz todas aquelas coisas. Nós, por causa do tempo, não vamos falar, mas vamos ver versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Versículo 22, tendo porém um jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Eu acho que eu vou entrar um pouquinho mais, né, nesse ponto, porque vamos ver, Mateus 19, 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. 18. Ele lhe perguntou: quais? Ele respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Daí ele perguntou: o que está me faltando? Fiz tudo isso. Daí o Senhor falou isso aqui: você quer ser perfeito? Eu vou dizer o que falta para você. Você tem que vender tudo isso, dar aos pobres, para ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. E aí, olha só, versículo 22. A reação desse jovem: tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele se retirou triste. Por quê? Porque o que o Senhor havia falado para ele, ele não podia pagar esse preço, porque ele amava o que ele tinha. Agora, você pode ver, esse jovem, aos olhos do que aqui é falado, ele era um cara perfeito, não é assim? Entre aspas. Se você comparar com Paulo também, ele não era irrepreensível no que diz respeito à lei. Ele também não era outro que fez tudo certinho. Mas daí, quando ele encontrou o Senhor, daí a Bíblia diz, né, que Filipenses 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha a diferença entre Paulo e esse jovem rico. Paulo também não tinha muitas coisas? Tinha. Eu não digo que Paulo era rico como ele. Esse jovem tinha coisas materiais, mas Paulo tinha as coisas da religião, da sociedade, né? O respeito que as pessoas tinham, que aquelas autoridades religiosas tinham para com ele. Ele considerou tudo como perda por amor ao Senhor, para ganhar a Cristo. E ele disse: o que eu perdi
é tudo refúgio, é tudo lixo. Mas para o jovem rico, não era lixo. Os irmãos compreendem por que essa diferença de atitude? Porque esse jovem via as coisas como o homem via e Paulo via as coisas como Deus via. O que é que realmente tem valor? Mateus 6:21 diz, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O seu tesouro está na terra ou está na pessoa do Senhor? Por que nós seguimos o Senhor? Porque Ele é o nosso tesouro. Nosso tesouro não são as coisas da terra. Então os irmãos compreendem o que é ser seguidor do Cordeiro aonde quer que ele vá? Por isso tem tantas lições espirituais nessa simples frase. Daí, vamos voltar para Mateus 19 agora. A partir do versículo 27 até o versículo 29. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. A porção equivalente de Lucas está em Lucas 18, versículos 29 e 30. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer, se nós deixamos as coisas hoje, isso é uma promessa do Senhor. Se deixamos as coisas hoje, nós vamos ganhar uma recompensa. Em Mateus 19, ele fala sobre o trono, não é isso? Falou para Pedro a respeito da questão do trono. E eu quero mostrar uma coisa para os irmãos, que eu creio também é de muito que é muito importante, que está em Apocalipse capítulo 3, que diz assim, 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, nós estamos falando sobre seguir o Senhor. E se você olhar a trajetória do Senhor, em Apocalipse, nós vemos o Senhor, onde? No trono, não é? No final de Apocalipse, o Senhor está no trono. Se hoje nós seguimos o Senhor, qual será o nosso destino? Trono. Irmãos, essa é uma visão espiritual que nós precisamos ter. Eu sou seguidor do Cordeiro. É certo que hoje passo por situações difíceis. Esse caminho que o Senhor anda não é fácil. Eu sou seguidor dele, mas preste atenção, existem algumas coisas que nós precisamos perceber.
eu não estou andando em um caminho no qual ninguém andou, eu estou andando no caminho que o Senhor andou, é um caminho que o Senhor abriu. E ele tem a experiência de andar nesse caminho. De vez em quando a gente vê algum programa educativo e mostra pessoas que conhecem, o que é andar na mata, o que é viver na mata. Daí ele leva algumas pessoas da cidade para passar alguns dias com ele. Os caras da cidade não sabem nem como caminhar no meio da mata, mas eles sabem, Diz assim, vocês vêm por aqui, eu vou à frente, eu vou abrindo o picado, vocês me seguem, não é verdade? O Senhor é o pioneiro, Ele abriu o caminho, nós somos seguidores do Cordeiro, o Senhor nunca pediu para nós andarmos um caminho no qual Ele não tenha andado. Ele andou e venceu, e o destino desse caminho é o trono. Se eu sigo o Cordeiro, qual vai ser meu destino? É o trono. E a porção equivalente de Marcos, está em Marcos 10, versículo 28 a 30, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então o Senhor disse, Pedro diz, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? A promessa é, você no presente já vai ganhar 100 vezes mais, com perseguições. Por quê? Porque o mundo não vai compreender, o mundo vai perseguir, o inimigo vai perseguir. Na biografia de Charles Studd, mostra que ele havia se casado, ele estava na China, ele tinha ido para a China como missionário, recebeu a notícia que o pai tinha falecido e tinha deixado uma fortuna para ele como herança. Ele conversou com a esposa. Isso aqui logo, que é logo no casamento, uma coisa assim que ocorreu. Ele perguntou para a esposa, herdei uma fortuna, o que nós vamos fazer? A esposa falou para ele, melhor coisa é fazermos a melhor aplicação. Tanto ele como a esposa tinham essa visão. Que aplicação na terra te paga 100 vezes mais? Existe alguma aplicação? Você aplica 1, recebe 100? Existe? Na terra não existe, mas o Senhor diz que Ele prometeu. Se você deixar para mim, vai receber 100 vezes mais. Existe melhor aplicação que isso? Não. Então eles ofertaram tudo. A esposa não disse, que bom, agora eu vou virar milionária. Eles disseram, nós queremos servir o Senhor de coração limpo. Ofertou toda a fortuna para a obra missionária de Deus. Cem vezes mais. Isso não é verdade? É. Você vê, hoje nós servimos o Senhor, qualquer cidade que a gente vá, nós temos casas.
Qualquer lugar que a gente vá, nós temos família. Não é? É o caminho para a glória. Não é um caminho de glória, mas é o caminho para a glória. Esse é o fato que existe, queridos irmãos. Isto é seguir o Senhor. Agora, é importante que a gente siga o Senhor de perto, porque Mateus 26, 58 diz assim: mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Aqui mostra que quando eles prenderam o Senhor Jesus, Pedro, que tinha falado para o Senhor: eu vou morrer com você, vou segui-lo, não é assim? Os outros não sei, mas eu estou pronto para morrer. E aí, quando a coisa ocorreu, todo mundo fugiu. E ele seguiu o Senhor de longe. Acabou fazendo o quê? Negando o Senhor. Irmãos, se nós hoje seguimos o Senhor de longe, nós vamos acabar negando o Senhor. O que é seguir de longe? Diz assim: você não vai seguir o Senhor? Não, eu vou primeiro dar uma olhada, porque vai acontecer, depois eu decido. É assim que segue o Senhor? Não é. Quando me casei com a Rebeca falou para mim assim: Miguel, estou pronto para ser um com você, e mesmo que a gente tenha que passar por uma situação difícil, tenha que não ter lugar para morar, estou junto com você. Ela não disse: bom, Miguel, então, você vai na frente, se você ficar bem sucedido, eu vou para o Brasil. Agora, se você não for muito bem sucedido no Brasil, eu vou ficar aqui em Taiwan mesmo. Os irmãos compreendem? Nós seguimos o Senhor de perto. Sendo um com o Senhor, sabemos quem é o nosso Senhor. Outra característica importante de seguir o Senhor, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue o Senhor não caminha no escuro. Amém? Amém. Nós sabemos para onde estamos indo. Porque o Senhor é aquele que abriu esse caminho, Ele vai à nossa frente. E outra coisa importante está em Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Nós seguimos o Senhor, porque reconhecemos a voz do Senhor. É o Senhor que está me chamando, então eu vou. João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa é a característica das ovelhas do Senhor. Seguem o Senhor. Nós somos ovelhas, nós seguimos o Cordeiro. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo.
E se alguém me servir, o Pai o honrará. O que é ser cristão? É seguir o Senhor. É servir o Senhor. Servir o Senhor e seguir o Senhor. Aqui, essa palavra servir é diaconeo. É um servo que atende uma pessoa à mesa. Então tem que estar sempre perto da pessoa quem está servindo. É diferente do doulos, que é escravo, que pode servir de longe. Nós estamos servindo o Senhor de perto. Por isso, se alguém me serve, siga-me. Onde estou, ali estará também o meu servo. O garçom bom é aquele que está perto da mesa, vê se está faltando algo, não é verdade? Toda hora você faz assim, ele disse, pois não. Dura, você vai a algum restaurante e diz assim, você diz, garçom, ninguém está olhando para você, você levanta a mão ali, ninguém está olhando para você, depois de uns 10 minutos alguém olha, e ele diz, espera. Você fica bravo, não fica? O que você quer? Você quer o garçom? Levantou a mão, garçom. O que quer? Precisa de algo? Por isso não está perto, por isso tem que servir dessa maneira, está perto, seguir. Em João 17, 24, o Senhor diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui nós podemos ver que seguir o Senhor, nós vamos juntos desfrutar da glória que vem do Senhor. E o sentimento do Senhor Jesus naquela oração ao Pai, no último dia, última noite com os seus discípulos, a minha vontade é esta, é de que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Você olha a importância de seguir o Cordeiro? Então isso quer dizer que, Senhor, o que você quer? Eu quero que, onde eu esteja, você também esteja lá, junto comigo. E aí, nós vemos o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 19 a 22. O Senhor estava conversando com Pedro, falando para ele, quando ele fosse velho, iria levar ele para onde ele não queria. Assim, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também, o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e lhe perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então o Senhor falou para Pedro, segue-me. Esse é o chamamento que cada um de nós precisa ouvir hoje. O Senhor falar particularmente conosco. Ele estava falando particularmente com Pedro. Sim, segue-me. Mas qual muitas vezes é a nossa reação? A gente diz, tudo bem. Mas e aquele irmão? E aquele outro irmão? E aquela irmã? O Senhor diz, isso aqui é algo meu e ele. Quero só uma coisa. Eu quero que você me siga. Não fique olhando para os outros.
As pegadas do Cordeiro mostram para nós o único caminho para o nosso crescimento espiritual. E nesse caminho nós vamos encontrar paz e vida. E vamos chegar à glória. Quem segue o Cordeiro vai chegar onde o Cordeiro está. Aleluia. Como nós falamos, o caminho que seguimos é um caminho que Ele preparou para nós. E Ele já andou nesse caminho. E Ele nos capacita também a andar. E Ele nos sustenta. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Está vendo? O Senhor é responsável por nós. Quem segue o Cordeiro, como vimos, renuncia às suas próprias coisas para segui-lo. E anda mais, voltando ainda agora para o ponto das lições que nós temos em Apocalipse 14, nós vimos sobre a questão das primícias, está certo? Que as primícias são levadas primeiro para o desfrute de Deus e o resto da colheita, quando amadurece, é levado para o celeiro. Nós já havíamos visto Levítico 23, versículos 10 e 11, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá um molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então, o molho das primícias tem que ser trazido ao sacerdote. Êxodo 23, 19. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então as primícias são levadas primeiro para o desfrute de Deus. Por isso que as primícias, que são os vencedores vivos, são arrebatados até o terceiro céu, até o Monte Sião, até o trono de Deus, para o desfrute de Deus. Depois, o arrebatamento da maioria vai tudo para o celeiro, tá certo? E concluindo a porção, Apocalipse 14, 5 diz assim: e não se achou, vamos ver aqui, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Qual é o significado disso? Que eles não se achou mentira na sua boca, significa, eles não expressam Satanás. Porque Satanás é o pai da mentira, não é assim? João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso mostra que esses vencedores não expressam Satanás. E eles também não têm mácula, não têm mancha. Daí nós nos lembramos de Efésios 5, versículos 26 e 27, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então eles não têm mácula, não têm mancha. Por quê? Eles foram santificados por meio da lavagem da água pela palavra. Então eram pessoas que permitiam que o Senhor fizesse um trabalho de
santificação neles. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Permitir que Deus nos santifique em tudo. Louvado seja o Senhor. Bom, como eu falei ontem, essa questão de seguir o Cordeiro era um assunto meio extenso, então hoje não deu tempo, para a gente entrar naquela palavra que vai falar sobre o anticristo. Daí isso fica para a próxima, certo? Mas é bom, a gente pode ver de uma maneira bastante clara e mais detalhada sobre a realidade e as lições de seguir o Senhor. Que sejamos esses seguidores do Cordeiro, aonde quer que Ele vá. Amém? Que o Senhor nos abençoe.